Ronaldão, que coisa, hein? Não, eu vou falar uma coisa pra você, menina Renata. Eu tô aqui tranquilo pra falar o que eu vou falar agora. Eita. Vai. O Corinthians foi amassado pela força de vontade do Sport. Aquele Mateuzinho, quando ele faz o gol, dá uma olhada quando ele faz o gol. Ele põe todo mundo pra dormir, ó. E ninguém. E o Michael vem acompanhando ele. É. E quase toma mais um gol no finalzinho. Eu ia falar o segundo, mas tomou 3. No finalzinho, que o Ramalho vem lá de trás acompanhando o atacante. Se não é o Hugo fazer a defesa no final, eram 2-0, que eram pra ser 5. A vergonha que vocês passaram ontem foi uma vergonha. E o Dorival vem na coletiva. Dorival, você tá de brincadeira, Dorival. Falar que o time jogou. O time não jogou. O time entrou com um salto alto desse tamanho, ó. Desse tamanho vocês entraram. Com um salto alto desse tamanho, vocês entraram em campo ontem. Agora o Mateuzinho parecia o Carlos Alberto, parecia o Cafu. Eu sou o Cafu hoje. Vocês estão de brincadeira. Esse Ramalho tá fazendo aula com o Torres. Vocês estão brincando com o Corinthians, irmão. Vocês estão jogando só jogo grande. Todo jogo é jogo grande pro Corinthians. Vocês viram aí o amasso que vocês tomaram. Agora o Bidonzinho parece ele parece o Beckham. Ele pega a bola, aí ele olha, aí ele vai pra bater no goleiro, ele rebola, e toca e bate. Vá pro inferno, vocês estão de brincadeira. É isso? Por quê? Porque teve ali... Nem fale bola na trave. Eu vou chutar. Vai pra fazer o gol, irmão. Vocês têm que ter vontade. O Corinthians tem que ter vontade, vergonha na cara que vocês têm que ter aí. Essa defesa do Corinthians aí só se sobe o grandão lá. Gustavo Henrique. O Gustavo. É o único que chega o rei. Vocês tomaram um vareio do Sport que tá lá embaixo. Vocês tomaram um vareio. O Cicinho avisou na sexta-feira, falou que o Sport venceria a partida. Quem falou? Cicinho? O Cicinho vai para o inferno e tal também. Ô, louco, por que você me avisou que era para chegar o Porque o Corinthians tá concentrado pra Libertadores. O Corinthians me faz perder a concentrado pra jogar Libertadores. Que isso? Hoje ninguém pode zoar ninguém aqui. Eu vou falar um negócio pra você. O campeonato do Corinthians é o Palmeiras. Mas lógico Deixa que o Palmeiras aí, quer não jogar mais bola. Vocês vão jogar bola só em dezembro agora. Só vai jogar em dezembro agora na Copa do Brasil agora. Não abre o olho não pra ver. Ai, gente, que programa hoje estranho, ruim, pesado. Não tá legal. Vamos ver os outros chorar um pouquinho também. A gente já chorou bastante. Não, deixa eu falar uma coisa, mano. Não é chorar um pouquinho. Faz tempo que eu tô chorando, hein? Chega, cansei. Sei lá, sou alegre. Tenho espírito pra cima, astral. Jovem, Gosto dessa vida. Sei não. Tá meio longo esse... Enfim, sei lá também. Para Corinthians, Dorival Júnior. Vamos continuar no Inter aí, pô. Mas não, Ué, Dorival Júnior não ia falar? Não vai falar mais. Não vai Então falar. vai lá, é você. Ele não vai falar, porque foi uma nhaca. O time do Corinthians foi passear lá. Eles foram passear lá pro litoral, foram pegar um bronze. Pro porque litoral? Não é possível. Aliás, porque eles foram lá. Ronaldo, o Sport ganhou do Grêmio e agora ganhou do Corinthians. Ih, olha, tirou o sarro Então de você vai para o inferno, antes que ele esqueça também. Já mandou Ele tá... Cici Esse logo. Grenal mudou o cheiro. Então, mas deixa eu falar uma coisa pra você. O Sport amassou o Corinthians. É isso que tem que falar aqui. E os guerreirinhos do Corinthians, vocês estão de brincadeira. O Mateuzinho tá de brincadeira. E o Mateuzinho do outro lado lá, colocou todo mundo pra dormir. Ele parece que ele entrou na área com sonífero. Todo mundo dormia. Ele cortava os caras, aí cortava. Aí o Michael levou ele até O a área. Anrileri não caiu? Quem? O Anrileri. Caiu também! E o Michael levou o cara até a área. O jogo era pegado, irmão. O jogo tava bonito, pegado, os caras sentando a bota. Isso faz parte do jogo. Agora, o André Ramalho, no finalzinho, era pra tomar mais um. O André Ramalho saiu aqui atrás do atacante. E o atacante, e ele aqui, até dentro da área. Aí olhou pro Hugo e falou: Hugo, obrigado, Hugo. O Hugo fez a defesa. Vocês estão de brincadeira. Tá fazendo aula com o Félix Torres, irmão. Vocês estão de brincadeira. Agora, Yuri! Félix Torres. Eu não vou falar porque a Renata falou que Félix Torres. Vai voltar a seguir? que você vai... Não, que não precisa me seguir, não sou novela, não precisa me seguir também, não. Já tem pessoal me seguindo lá que gosta de mim e não precisa me seguir, não. O Hugo já me segue. Hugo, como é que o Hugo foi na bola? Você lembra? Eu não lembro. Não lembro. Eu não Por lembro. que você tá dizendo Não, isso? Hugo, Por que você olhou pra não mim? lembro. É porque... Mas teve então goleiro que foi isso. bateu roupa esse final de semana Foi também. só ir pra seleção, voltou assim. Não, mas... será que fez mal? Olha, eu adoraria que o outro goleiro jogar. do Inter batesse roupa, mas saísse vitorioso de campo. É isso. É isso que vale. O que Entendeu? É isso acontece- que vale. Às vezes tem falhas e falhas. O Corinthians- Agora, Everton, posso... Não, o Corinthians jogou tanto quanto jogou contra o Juventude. Igualzinho o jogo. Nada. Assim, um Nada. negócio, assim, parece que
Não era um jogo, sabe o que parecia? Sabe esse jogo de fim de ano casado contra solteiro, que os caras enchem a cara e vão pro campo jogar, que é só... Não, menosprezou o esporte. De vontade. Não, e contra o Fluminense já não tinha jogado. Não, o Gustavo Henrique jogou bola. E o esporte... O Gustavo jogou bola, foi o único que se salvou lá. E o esporte, cara, arrebentou o Corinthians. Foi. Não, mas tipo assim, pôs na roda. Entendeu? Dominou o jogo, teve chances claras, não sei o quê. Eu não sei o que o Everton tá rindo, que o galo dele, o doutor Galo, vou falar um negócio pra você. Ele tá no desespero. Isso vai ter que agarrar no terço, vai ter que ir pra terreiro. Isso aí vai ter que ir ajoelhada até Aparecida, porque teu time já era, fio. O doutor Galo... Everton Guimarães. Aliás, o esporte me parece jogar com menos responsabilidade. Já aceitou que a lanterna... Não, mas posso falar uma coisa? Eles começaram a jogar melhor. Vários jogos com o São Paulo, eles deram calor no São Paulo. Agora venceram já tinham vencido o Grêmio. É um time que vai jogar com o Fortaleza. Alguém acha que eles, de repente, não podem voltar vitoriosos com o empate? Tem muito jogador ali que quer um contrato pro ano que vem. Os caras vão dar vida nessa reta final. Enfim, Everton Guimarães. E aí o Corinthians não conseguiu vencer e teve gol anulado, gols anulados. Renata, em primeiro lugar, um brinde ao esporte, né? Em segundo lugar, Ulisses, quando a gente precisar de alguma opinião sua sobre o Atlético, eu peço, tá, doutor Imenso? Não, aí eu sou, então, Imenso, dá uma segurada aí, Imenso, porque eu tô vendo a sua tristeza, né? Ninguém quer que você seja Cruzeiro. Irrelevante, você ser ou não Cruzeiro é irrelevante. Isso não tem a menor importância. Deixa eu dizer uma coisa aqui, o Imenso, para você e para o Ronaldo também. Vocês perderam para um time hoje que, embora esteja na lanterna, não joga o pior futebol pós-mundial entre todos que disputam o Campeonato Brasileiro. Porque o pior futebol entre todos, e aí eu estou falando de atuações, mas de números também, é exatamente o do Atlético. O Atlético é o 8º time que mais perdeu no mundo depois do Mundial de Clubes. E o Sport, eu não sei se tem um pouco disso que você disse, Rê. De jogar, a garapa já azedou, já estamos rebaixados, joga com um pouco menos de peso. Isso pode ser sim um motivo pelo esporte estar pelo menos competindo mais. Pós-mundial tem jogado futebol mais seguro, por exemplo, que o do Atlético, e é uma pena que o esporte, que é um clube de massa, esteja vivendo esse problema, porque com investimento e com um time mais qualificado, poderia não estar nessa situação, que aliás não merece, porque é um clube grande e é um clube de massa. E o Corinthians, eu sinceramente olho para a tabela, o Corinthians tem mais jogos que muitos que brigam na mesma parte da tabela, e acho que aí tanto o doutor Fiel, o Imenso, quanto o Ronaldo, a torcida do Corinthians, que está achando que está tudo tranquilo e não está, hein? A situação do Corinthians é muito grave. Tem o Galo aí também. Tá lindo, tá dando risadinha aí, o Galo também tá aí nessa briga. Você não quer colocar o seu Galo aí, né? O galoteiro, né? Mas tá na briga aí pra cair também, viu? Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa Jogo Aberto, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai repercutir, vai reagir a todas essas informações. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho dessa derrota vexatória do Corinthians para o Sport. O Corinthians acabou perdendo o jogo. Sinceramente, eu analisando a partida ontem, assistindo o jogo, a gente sabe que o Corinthians tem muita dificuldade porque não contratou na primeira janela e na segunda janela, porque na primeira janela o Corinthians contratou apenas o lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri. E na segunda janela, o Corinthians acabou contratando somente o Vitinho. Então, ontem, Dorival estava com muito desfalque. Mas isso não pode ser uma justificativa. O Sport tinha apenas uma vitória no campeonato contra o Grêmio fora de casa. E ontem o Sport venceu o Corinthians em casa, então foi a segunda vitória do Sport, uma fora e a outra em casa. O Sport não vencia
aproximadamente aí, desde o dia 8 de março, quando acabou ganhando o campeonato pernambucano. Então, o Sport, acredito eu, que já está rebaixado. O Sport já está rebaixado. Acho que seria um milagre muito grande do Sport conseguir sair desse rebaixamento. Acho que um time Sport, Juventude, já são considerados rebaixados. Corinthians é o 10º lugar no Campeonato Brasileiro, né? No Brasileirão, são 24 rodadas que o Corinthians já tem, 7 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Perceba que os empates e as derrotas do Corinthians, elas são mais do que as vitórias. Então, o alerta no Corinthians precisa de ser ligado o quanto antes. Corinthians fez 24 gols no Campeonato Brasileiro e tomou 29, um déficit, um negativo de 5 gols, né? Um aproveitamento apenas de 40%. Isso é muito pouco. Uma folha salarial que o Corinthians tem de mais de 20 milhões por mês. Com o Memphis Depay ganhando mais de 6 milhões por mês, juntando aí os gatilhos do contrato, né? O Memphis atingindo, né, os gatilhos do contrato. Então, chega a ganhar 6 milhões passando. O Corinthians já está devendo a maior grana para o Memphis. Vai precisar fazer acordo. E quando o Memphis for sair do Corinthians, ele ainda vai acionar o clube na justiça. Essa é a minha opinião. Agora, vamos aguardar para vocês sentirem aí a temperatura na medida certa dessa relação de Memphis e essa atual diretoria, porque o Memphis discorda de muita coisa, até porque quem contratou o Memphis foi o Augusto Melo, e não Osmar Stable. Então a gente precisa de olhar bem essa situação do Corinthians. Mesmo o Corinthians não estando bem no Brasileirão, o ano do Timão, sei lá, eu acho que pode ser considerado aí um ano até que bom. Por que eu falo isso? Com tudo que tem acontecido, os problemas do Corinthians, né? Cartão corporativo, mudança de presidente, impeachment, né? Indiciamento da Polícia Civil, denúncia do Ministério Público, transferban, acho que o Corinthians pode falar que o ano não é ruim, porque acabou ganhando o Paulistão, né? E agora está na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Pode passar? Pode. Pode não passar também? Não. Mas só que o Corinthians precisa tomar cuidado, porque se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil e se for rebaixado, vai jogar o ano fora. Mas o Corinthians pode não ser campeão da Copa do Brasil e também ser rebaixado no Brasileirão. Então sim, Dorival precisa ligar esse alerta o quanto antes possível. O Corinthians precisa focar no Brasileirão. O Corinthians precisa focar. Por quê? Porque a Copa do Brasil é só dia 10 e 14 de dezembro contra o Cruzeiro. E nessas datas, o Brasileirão já até acabou. Então se o Corinthians for eliminado na semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians não tem como fazer mais nada do Brasileirão, porque já acabou. Pode ser eliminado e já está rebaixado no Brasileirão. Por enquanto, o Timão tem que esquecer a Copa do Brasil, né? Esquecer a Copa do Brasil e focar no brasileiro, senão a coisa pode ficar feia. O Sport tem até bons valores, né? Mas não pode, o Corinthians não pode tropeçar diante de um time que está na zona de rebaixamento. Isso é uma vergonha. Mesmo tendo desfalque, não tendo, o Corinthians não pode tropeçar. Olha para você ver a sequência do Corinthians, é uma sequência muito difícil. O Corinthians tem aí, o próximo jogo é o Flamengo, depois tem Internacional, depois tem o Mirassol, só
pedreira, né? No segundo tempo, ontem, o técnico do Corinthians, Dorival Júnior, acabou fazendo algumas mexidas, né? Entrou aí o Thales Magno e o Romero. Ambos não fizeram nada. Acho que já acabou o ciclo desses dois jogadores no Corinthians. Eles não têm conseguido performar. E Dorival vem com conversinha na entrevista coletiva, que o Sport tá jogando muito. Que o Sport tá jogando muito é o Corinthians, que não jogou nada. Fazendo uma ressalva aqui, porque Dorival Júnior, coitado, veio para o Corinthians, acabou sendo enganado. Mas como assim? Porque ele só veio com o Corinthians, porque o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, foi até a casa dele, em Florianópolis, e prometeu, se você aceitar a proposta do Corinthians, a gente vai te dar de 4 a 5 reforços. E aí o Dorival confiou no Fabinho Soldado, da diretoria do Corinthians, e veio. Porém, a diretoria do Corinthians pisou na bola, porque não cumpriu. O Corinthians sofreu um transfer ban, por causa que não pagou aí em torno de 35 milhões ao Santos Laguna do México, né, na contratação do zagueiro Félix Torres. E por isso o Corinthians ficou impedido de contratar. Então o Dorival tem que ligar esse alerta, cobrar esses jogadores, porque eles têm que dar muito mais do que deu. Porque ontem foi uma vergonha. O time inteiro foi um vexame, uma vergonha. Isso não pode mais acontecer. O Corinthians tem que, os jogadores, tem que entender que tem que nos representar. Tem que representar o torcedor corintiano. Tem que honrar a camisa, com raça, com luta, com dedicação, com inspiração, tá? Sabe? Representar o torcedor em campo. Coisa que o time não fez ontem, na minha opinião. Perdeu para o Sport sem poder de reação. O que o Corinthians jogou? Nada. O Corinthians não teve uma criação. O Corinthians não tinha infiltração. O Corinthians não tem uma virada de bola. O Corinthians não tem um jogar, trabalhar. O Corinthians não tem nada. Então, ontem foi um jogo para ser esquecido. E aí, fiel, o que vocês acharam do jogo? Use o espaço no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo em primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.